O tema do aborto sempre gerou intensos debates ao redor do mundo, e no Brasil não é diferente. Recentemente, a questão voltou ao centro das atenções, impulsionada por declarações polêmicas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que chamou crianças indesejadas de monstros. Mas por que essa fala causou tanta comoção? O que realmente está em jogo na discussão sobre o aborto no Brasil? Vamos explorar as raízes dessa controvérsia, entender os pontos de vista e refletir sobre o impacto dessas declarações na sociedade brasileira. Além disso, vamos analisar o papel do Supremo Tribunal Federal, STF, a batalha entre pautas progressistas e conservadoras e o cenário internacional sobre o tema. O aborto é definido como a interrupção da gravidez antes que o feto possa sobreviver fora do útero. Existem diferentes tipos e métodos de aborto, que podem ser classificados em espontâneos, naturais e induzidos, provocados. O aborto espontâneo ocorre sem intervenção humana, enquanto o aborto induzido é realizado intencionalmente, geralmente por motivos médicos, sociais ou pessoais. Os procedimentos de aborto variam conforme o estágio da gravidez e incluem métodos médicos e cirúrgicos. Aborto medicamentoso. Utilizado principalmente até a 10ª semana de gestação. Envolve a administração de medicamentos como a mifepristona e o misoprostol para provocar a expulsão do feto. Aspiração manual intrauterina, AMIU. Realizado geralmente até a 12ª semana de gestação. Consiste na aspiração do conteúdo uterino através de uma seringa manual. Curetagem. Método cirúrgico usado geralmente entre a 12ª e a 14ª semana. Envolve a dilatação do colo do útero e a remoção do conteúdo uterino com uma cureta. A curetagem, a cureta, tá? É esse instrumento aqui cinza que ele parece uma colherzinha, tá? Ele é fixado num tecido normal, então o médico coloca nesse tecido, ele puxa, tá? Através do endométrio. E assim, pegando a parede uterina, onde vai fazer o caminho todo, chegando ao cérvix e também ao canal vaginal. Então o médico, ele tá ali, tirando os tecidos anormais, restos de placenta, ele tá raspando com essa cureta. E isso causa um desconforto grande para a mulher, principalmente se a pessoa, depois do procedimento, vai sentir dor. Isso é normal, infelizmente, do procedimento. Mas para vocês entenderem que é raspagem, é literalmente passar uma colherzinha, como se fosse uma colher mesmo, na parede do endométrio para tirar os restos das anormalidades dos tecidos anormais, tá? Dilatação e evacuação. Usado para gestações mais avançadas. Envolve a dilatação do colo do útero, seguida pela remoção do feto com instrumentos cirúrgicos. Dr. Anthony Levatino. I'm a practicing obstetrician gynecologist, and I've performed over 1,200 abortions. Just a surgical abortion called dilatation and evacuation, or D&E. A D&E is performed between 13 and 24 weeks of pregnancy. After administering anesthesia, the abortionist uses a weighted speculum, like this one, that opens the vagina widely. Because second trimester babies are so large, this greater access facilitates a late-term abortion. Late-term abortion requires that the cervix be prepared 24 to 48 hours in advance with laminaria. Laminaria is a type of sterilized seaweed that absorbs water over 8 to 12 hours and swells to several times its original diameter. Once removed, metal dilators can be used to further open the cervix as needed. The suction machine is turned on, and pale yellow amniotic fluid surrounding the baby is suctioned out through the catheters. O futuro dos direitos reprodutivos no Brasil. A Lei 12.845, de 2013, regulamentou o atendimento obrigatório e integral a pessoas em situação de violência sexual e concedeu todos os meios à gestante para a interrupção da gravidez em decorrência de estupro. Não é necessário que a mulher apresente boletim de ocorrência, nem que faça exame de corpo de delito. Foi o caso da menina de 10 anos que engravidou após ter sido estuprada pelo tio no Espírito Santo. A equipe médica do Programa de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual, PAVIV, em Vitória, no Espírito Santo, se recusou a fazer o aborto legal. Diante disso, ela foi levada para Pernambuco, onde fez a interrupção. A Justiça deu ok para esse aborto acontecer. Darlisson, atualiza pra gente. Bom dia. Oi, Dudu, bom dia para você em casa. Não só deu o ok, como o aborto legal aconteceu ontem à noite no hospital em Recife, no Pernambuco, e segundo as informações preliminares que a gente tem, a criança de 10 anos passa bem. Atuação do SUS após abortos mal sucedidos e interrupções de gravidez. O levantamento da revista Asmina mostra um dado alarmante no Brasil. 90% dos abortos atendidos pelo SUS são feitos com procedimento ultrapassado e que pode matar.
151 mil mulheres passaram só no ano passado na rede pública por um procedimento que não é recomendado pela Organização Mundial da Saúde há pelo menos 20 anos. A curetagem é realizada por ginecologistas para limpar o útero após um aborto ou um parto normal. A técnica usa um instrumento cortante de metal que se parece com uma colher. Por isso, há riscos de complicações como perfuração uterina, hemorragia, infecções e, em alguns casos, até a morte. Segundo dados do Ministério da Saúde, nos últimos 10 anos, 500 mulheres morreram em decorrência desse tipo de procedimento. Este cenário ressalta a necessidade de uma abordagem mais eficaz e abrangente para a saúde reprodutiva e direitos das mulheres no Brasil. No Brasil, o aborto é um tema cercado de tabus e legislações rigorosas. Atualmente, a prática é permitida apenas em casos específicos, conforme estipulado pelo Código Penal Brasileiro. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por um médico. Aborto necessário. E, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. 2. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Aborto de fetos anencéfalos. Em 2012, o tribunal decidiu permitir o aborto de fetos anencéfalos, uma decisão considerada progressista e vista como um avanço pelos defensores dos direitos das mulheres, ampliando as exceções permitidas pelo Código Penal. As palavras de um presidente, o impacto de suas declarações. A fala do presidente Lula, ao se referir a crianças indesejadas como monstros, gerou um turbilhão de reações. Inclusive, em entrevista à Rádio CBN, o presidente Lula falou sobre a discussão do projeto de lei que equipara o aborto ao homicídio. Vamos ouvir. Eu acho que essas pautas de costume, sabe? Eu até nem gosto muito de discutir isso, Cássia, porque não tem nada a ver com a realidade que nós estamos vivendo, não tem nada a ver. Esse negócio de ficar discutindo aborto legal, o que nós temos que discutir é o seguinte: quem está abortando, na verdade, são meninas de 12, 13, 14 anos. É crime! É crime hediondo. Um cidadão estuprar uma menina de 10, 12 anos e depois querer que ela tenha um filho. Um filho de um monstro. Então é preciso, de forma civilizada, a gente discutir, sabe? As crianças estão sendo violentadas dentro de casa, muitas vezes por padrasto, sabe? Então como é que a gente pode achar que esse debate é um debate cru? Ou seja, isso é um debate maduro que envolve a sociedade. Nós temos que respeitar as mulheres, sabe? Elas têm o direito de ter um comportamento diferente e não querer, sabe? Por que uma menina é obrigada a ter um filho de um cara que estuprou ela? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Então essa discussão é um pouco mais madura, não é banal como se faz hoje. Para alguns, a declaração foi insensível e desrespeitosa, enquanto outros acreditam que ela trouxe à tona uma discussão necessária sobre planejamento familiar e direitos reprodutivos. Mas por que uma declaração presidencial sobre um tema tão sensível causa tanta polêmica? As reações foram intensas e variadas. Organizações de defesa dos direitos das crianças e movimentos feministas condenaram a fala, afirmando que ela estigmatiza crianças vulneráveis e desconsidera a complexidade das questões de saúde reprodutiva. Por outro lado, defensores da fala de Lula argumentam que ela foi uma tentativa de chamar a atenção para a necessidade urgente de políticas de apoio às famílias e prevenção de gestações indesejadas. No cenário jurídico, o STF tem sido um campo de batalha crucial para a questão do aborto. Pautas progressistas buscam descriminalizar a prática e ampliar os direitos reprodutivos das mulheres, alegando que a proibição penaliza injustamente as mulheres mais pobres e vulneráveis. Já os conservadores argumentam que a vida deve ser protegida desde a concepção, defendendo leis mais rígidas e enfatizando valores morais e religiosos. A decisão do STF de analisar casos relacionados ao aborto frequentemente gera intensos debates, refletindo a polarização da sociedade brasileira sobre o tema. Já em 22 de setembro de 2023, a relatora votou pela descriminalização do aborto até 12 semanas de gestação. Fomos silenciadas. Não tivemos como participar ativamente da deliberação sobre questão que nos é particular, que diz respeito ao fato comum da vida reprodutiva da mulher. Mais que isso, que fala sobre o aspecto nuclear da conformação da sua autodeterminação, que é o projeto da maternidade e sua conciliação com todas as outras dimensões do projeto de vida digna. Embora a decisão tenha sido suspensa após pedido de destaque do ministro Luiz Roberto Barroso. Enquanto isso, no Congresso brasileiro, a questão do aborto enfrenta uma resistência significativa.
Muitos parlamentares conservadores têm pressionado por leis mais restritivas, enquanto os progressistas lutam pela descriminalização e pela garantia dos direitos reprodutivos. O Congresso, portanto, é um reflexo da sociedade brasileira, profundamente dividido sobre este tema. O sentimento da Casa não é para avançar para a liberação do aborto e também não é para descumprir os casos que já são permitidos hoje em lei. Eu tive a oportunidade hoje de explicar isso a diversos meios de comunicação, a diferença entre votação de um projeto e a votação de uma urgência. Então, nós votamos urgências todas as semanas. O tema é polêmico, se não tiver apoio, ele não será aprovado, ele não será sequer discutido. A presidência nomeia o relator, que eu já fiz compromisso com a bancada feminina, que nesse projeto será uma parlamentar moderada, que não defenda posições nem pró e nem contra, portanto sem assodamento, sem nenhum tipo de especulação. Ninguém é a favor de estuprador e muito menos contra a vítima do estupro. Projeto dessa natureza, que é eminentemente de matéria penal e que guarda, de fato, muita divisão, muita polêmica, é muito importante se ter cautela em relação a ele. Então, evidentemente, um projeto dessa natureza teria o caminho de se incluir dentro do bojo da discussão do Código Penal no Senado Federal ou, ao menos, a submissão às comissões permanentes da Casa para que haja um amadurecimento em relação a ele. Internacionalmente, o cenário sobre o aborto é igualmente diversificado. Países como Estados Unidos e Argentina têm experimentado mudanças legais e debates acalorados sobre o tema. Nos recente revogação de Roe v. Wade trouxe novas restrições ao aborto em vários estados. Mas o que foi o caso Roe v. Wade? O caso Roe contra Wade, ou Roe v. Wade, foi um litígio judicial ocorrido em 1973, no qual a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que a Constituição dos Estados Unidos deveria proteger a liberdade individual das mulheres grávidas e de garantir-lhes a opção de fazer um aborto sem alguma restrição governamental. O litígio, após sua resolução final, revogou diversas leis federais e estaduais sobre aborto e desencadeou um debate nacional nos Estados Unidos. Pautando se o aborto deve ser legal e até que ponto, quem deve decidir a legalidade do aborto, quais métodos a Suprema Corte deve usar no julgamento constitucional e qual o papel das opiniões religiosas e morais na esfera política. Roe contra Wade remodelou a política estadunidense, dividindo grande parte do país em movimentos pró-aborto e anti-aborto, ao mesmo tempo em que ativava movimentos populares de ambos os lados. A decisão de Roe contra Wade foi formalmente anulada em 24 de junho de 2022, após a nova decisão Dobbs contra Jackson Women's Health Organization por 5 votos a 4. Na Argentina, por outro lado, a legalização do aborto em 2020 foi vista como uma vitória histórica para os direitos das mulheres. Mas esse cenário pode mudar em breve. Creemos que las condiciones en las cuales se sanciona la ley del aborto no son las, digamos, ahí no se votó de manera limpia. Entonces, porque de hecho había multinacionales jugando en eso y digo, dada la baja calidad moral de los políticos argentinos, yo preferiría que algo tan importante como el derecho a la vida, digamos, se debata y básicamente se haga un referéndum, ¿sí? Já na Europa, países como Polônia endureceram suas leis, enquanto outros, como a Irlanda, têm avançado em direção à liberalização. A legalização do aborto tem implicações econômicas significativas. Economicamente, a criminalização do aborto impõe custos elevados ao sistema de saúde pública devido ao tratamento de complicações decorrentes de procedimentos clandestinos e inseguros. Além disso, a restrição ao aborto afeta a produtividade das mulheres, que podem enfrentar desafios para continuar no mercado de trabalho devido à saúde debilitada ou à necessidade de cuidados prolongados após abortos inseguros. A legalização do aborto pode, portanto, melhorar a saúde pública e a participação econômica das mulheres. Do ponto de vista religioso e conservador, o aborto é frequentemente considerado moralmente inaceitável, com a crença de que a vida deve ser protegida desde a concepção. Grupos religiosos e conservadores argumentam que o aborto é uma violação do direito à vida e defendem leis mais restritivas para proteger os fetos. Esse viés enfatiza valores tradicionais e a santidade da vida, e vê a proibição do aborto como essencial para preservar a moralidade e os valores familiares na sociedade. Enquanto o viés econômico destaca os benefícios de saúde pública e participação econômica com a legalização do aborto, o viés religioso e conservador foca na proteção da vida desde a concepção e na preservação de valores morais. Mas será mesmo que as premissas econômicas e sociais se sobrepõem às questões éticas e religiosas? Deixo aqui esse questionamento. Coloque nos comentários o que vocês acham sobre o tema.
O debate sobre o aborto no Brasil é complexo e envolve questões de saúde pública, direitos humanos e justiça social. As declarações de Lula, embora controversas, têm o potencial de impulsionar mudanças significativas na forma como a sociedade brasileira aborda esses temas. É crucial que o debate avance de maneira informada e empática, considerando as realidades vividas por milhões de mulheres no país. No futuro, podemos esperar discussões mais aprofundadas sobre a descriminalização do aborto, políticas de planejamento familiar mais eficazes e maior apoio às famílias vulneráveis. O caminho para uma solução justa e equilibrada será complexo e exigirá a colaboração de diversos setores da sociedade. A batalha entre progressistas e conservadores continuará a moldar o cenário jurídico e político do Brasil. Contudo, cabe ao Congresso Nacional, os verdadeiros representantes do povo, o papel decisivo sobre essas questões. E a sociedade precisa estar atenta às movimentações e debates que ocorrerão. Vamos continuar acompanhando este tema, ouvindo diferentes perspectivas e buscando soluções que respeitem os direitos e a dignidade de todos os envolvidos. E você, o que acha dessas questões? Deixe seus comentários e sugestões para continuarmos esse debate tão importante e inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo vídeo.